A captação ela foi realizada na modalidade termo de fomento. No ano de 2021, a ONG é a Associação Aventura de Construir, uma ONG do estado de São Paulo capital, criada no ano de 2015. A natureza jurídica dela é associação privada. O recurso ele foi captado junto ao Ministério da Economia. O objeto, realizar capacitação empreendedora e assessoramento direcionado a 50 mulheres em situação socioeconômica vulnerável no município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. Olha que interessante. Uma ONG do estado de São Paulo, com sede no estado de São Paulo, realizando uma atividade, uma ação no estado do Rio Grande do Sul. Em vários vídeos do canal, eu já falei sobre isso, dessa possibilidade. A ONG ela não tem limites territoriais. Um estado tem os seus limites, as suas fronteiras de estado. Dentro dele existem vários municípios que ele pode atender. E o município ele tem os seus limites também. Dentro dele ele pode atender tanto a zona rural quanto urbana, mas desde que ele fique no limite do seu município. A ONG não. A ONG ela pode executar ações no Brasil inteiro. Olha que interessante a diferença. Nesse caso aqui, seria capacitação e assessoria técnica para incentivar a abertura, desenvolvimento, fortalecimento e expansão de negócios locais, geridos por microempreendedoras. A captação, a proposta foi cadastrada no dia 19 de maio de 2021. Ela foi aprovada dia 30 de agosto de 2021, ou seja, 3 meses e 10 dias após ter sido cadastrada, aproximadamente. Foi empenhada, publicada, teve início no dia 30 de agosto de 2021, com término 30 de agosto de 2022, uma vigência de 1 ano. E a prestação de contas, 28 de novembro de 2022, ou seja, uma prestação de contas 3 meses após encerrado a execução. Perfeito, tempo. Tudo certo até aqui. O valor captado foi 150 mil. Contrapartida da ONG não tem, zero. Já falei em outros vídeos no canal que as ONGs elas não são obrigadas a entrar com contrapartida financeira. O seu município, o seu governo do estado é obrigado? Depende da captação. Tem captação que não exige, tem captação que exige uma participação mínima muito pequena e por aí vai. O orçamento ao qual veio esses 150 mil foi de emenda individual, ou seja, um parlamentar federal, um deputado federal ou um senador apoiou aqui essa ONG e destinou 150 mil do orçamento dele para 2021, das emendas dele da modalidade individual para esta entidade. Poderia ter sido de emenda de bancada? Poderia. Poderia ter sido de emenda de comissão? Poderia. Poderia ter sido de emenda de relatoria? Poderia. Poderia ter sido de algo que não era de emenda? Também poderia. Poderia ter vindo a partir de uma lei de incentivo? Também poderia. Poderia ter sido através de um edital de chamamento público? Também poderia. Poderia ter sido feito isso aqui com recurso do governo do estado? No caso aqui teria que ser o governo do estado do Rio Grande do Sul. Poderia. Olha as possibilidades. Poderia ter sido feito isso aqui com recurso do município? No caso o município de Viamão? Poderia. Então quando você começa a entender do universo de captação de recursos, você começa a compreender tudo isso e estabelecer ao ente ao qual você representa, trabalha, seja para um ente público ou privado, as condições necessárias para que ele possa executar aquilo que ele queira, as ações às quais ele queira executar. Essa ONG aqui queria executar uma ação, qual? Ofertar cursos de capacitação e assessoria a mulheres para o empreendedorismo. Olha que coisa fantástica. No município de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul. Então, se eu represento essa ONG, se eu trabalho para ela, se eu sou o captador de recursos para ela, por exemplo, e ela me apresenta essa necessidade, olha, Márcio, eu quero executar esse trabalho aqui de captação de recursos voltado ao empreendedorismo à mulher nesse município de Viamão, no Rio Grande do Sul. Como que eu faço isso? E aí eu disponibilizo para ele todas as possibilidades. Pode ser através de emenda ou extra-emenda, pode ser através de uma lei de incentivo, ou através de edital de chamamento público, ou através de recurso do governo estadual lá, ou através de recurso do governo municipal, lá do município de Viamão, e por aí vai, etc. Olha só, quando você começa a entender esse universo, quais são as possibilidades que eu posso ofertar aos entes aos quais eu trabalho ou represento. No caso aqui, a meta 1 ficou capacitar e assessorar 50 mulheres a empreender, cumprindo as seguintes fases: desenvolvimento e fortalecimento de pequenos negócios locais, tornando-os sustentáveis, qualificação em técnicas de vendas
por meio das redes sociais e do e-commerce, criação e consolidação de redes de colaboração para fortalecimento da economia, diagnóstico do desenvolvimento das beneficiárias e de seus negócios ao longo da jornada da capacitação. Excelente, não? As etapas. Etapa 1. Divulgação e inscrição por meio das redes sociais e presencialmente no município de Viamão, monitoramento contínuo para atingir a meta de 50 inscritas e contato telefônico para orientar sobre o início da capacitação em empreendedorismo. Etapa 2. Prestação de contas do primeiro ciclo da jornada. Etapa 3. Realização da capacitação, empreendendo e fortalecendo o meu negócio, mais assessorias individuais, com as 50 beneficiárias. Na capacitação, serão 2 encontros semanais de 1h30, e as assessorias individuais terão duração de 1 hora cada. Alguns conteúdos abordados na primeira etapa da jornada, como por exemplo, o que é empreendedorismo, quem é o empreendedor, desafios em empreender em uma época de instabilidade, sustentabilidade do empreendimento, separando as finanças pessoais e as dos negócios, e etc. Olha que fantástico. Etapa 4, prestação de contas do segundo ciclo da jornada. Certo? Etapa 5, realização da capacitação, redes sociais e e-commerce, mais assessorias coletivas individuais com as 50 beneficiárias. Na capacitação serão 2 encontros semanais de 1h30 e as assessorias coletivas individuais terão duração respectivamente de 1h30 e 1 hora cada. Nas assessorias coletivas, a composição dos grupos contará com no máximo 10 integrantes e ocorrerá rodízio entre os participantes nos grupos de uma assessoria para outra. Alguns conteúdos abordados na segunda etapa: marketing para ampliação do mercado e incremento das vendas, redes sociais, como se apoiar mutuamente, as redes sociais como canal de vendas do empreendimento, viabilização de lojas virtuais, os e-commerce, olha que interessante, etc. Etapa 6, avaliação de impacto socioambiental, intermediária para mensurar o desempenho do negócio no decorrer do tempo de acompanhamento até o término do segundo ciclo da jornada. Os indicadores chaves avaliados são os seguintes: redução da informalidade, capacidade de gestão, renda acima da subsistência, empreendedorismo local, protagonismo, autonomia, oportunidades de emprego e impacto ambiental positivo. Etapa 7, realização da capacitação, redes de cooperação para o desenvolvimento local, mais assessorias coletivas com as 50 beneficiárias. Na capacitação serão 2 encontros semanais de 1h30. Nas assessorias coletivas, duração será de 1h30. A composição dos grupos contará com no máximo 10 integrantes e ocorrerá rodízio entre os participantes nos grupos de uma assessoria para outra. Alguns conteúdos do terceiro ciclo: o que são redes de cooperação, por que formar uma rede empreendedora, desenvolvendo parcerias para empreender, juntas fortalecemos a economia local, etc. A etapa 8, serviços de prestação de contas da terceira etapa. Etapa 9, prestação de contas do quarto ciclo da jornada. Etapa 10, realização de assessorias individuais. E agora, como segue meu negócio? Como é que está o negócio que foi criado? Mais eventos final sobre redes de cooperação para fortalecimento da economia local com as 50 beneficiárias. As assessorias individuais terão duração de 1 hora e o evento final será de 2 horas. Olha que interessante. E na última etapa, etapa 11, avaliação de impacto socioambiental final para mensurar o desempenho do negócio no decorrer do tempo de acompanhamento durante a jornada. Os indicadores chaves avaliados são os seguintes: redução da informalidade, capacidade de gestão, renda acima da subsistência, empreendedorismo local, protagonismo, autonomia, oportunidades de emprego e impacto ambiental positivo. Será realizada também uma avaliação qualitativa por meio do estudo de casos que serão observados ao longo do projeto. A colheita dos dados será feita com entrevistas em formato livre, buscando coletar evidências relevantes e as suas causas, procurando demonstrar o tipo de impacto que o acompanhamento sistemático gera para as microempreendedoras. Para cada caso selecionado será elaborado um relatório com a narrativa da trajetória das microempreendedoras e uma síntese das lições aprendidas no percurso. Olha que interessante. Então vamos lá. Eu vou realizar um curso, uma capacitação, um treinamento a 50 empreendedoras em um determinado município, não importa qual município ou qual estado.
E neste local eu vou primeiro fazer uma divulgação do evento e vou verificar quem são as pessoas que realmente têm interesse nisso. E no caso eu coloquei aqui que seriam 50 pessoas que iriam participar. Então eu tenho que buscar 50 pessoas dessa região, desse município, desse local, que tenham interesse em aprender sobre empreendedorismo, que queiram se tornar empreendedoras, abrir o seu negócio. Talvez alguma delas já até saiba o que vou fazer. Ah, eu vou ser costureira, vou trabalhar com costura, vou trabalhar com a parte de confeitaria, vou trabalhar com a questão de estética. Algumas já até tenham isso em mente e muitas talvez nem saibam o que fazer. Eu não sei se eu tenho uma qualificação, eu não sei se eu... Em que eu sou bom? Eu sou bom em quê? Eu nem sei em que eu sou bom. E talvez a grande maioria delas ainda vão descobrir em que elas são boas, o que elas podem fazer de melhor e ofertar isso como um serviço e ser remunerada por isso. Olha que interessante. Muitas das vezes a pessoa ela é como se fosse um carvão que eu preciso ali fazer alguns cortes, tirar algumas cascas, algumas coisas a mais para mostrar para ela que ela é um diamante, que dentro dela tem algo sim de espetacular, que ela pode, e isso está no interior dela, que ela precisa entender isso. Eu preciso conduzir ela a este caminho para fazer com que ela entenda qual é o potencial dela. E acredite, talvez você que esteja me assistindo esteja nesse caso. Precise de alguém para que possa tirar todas as impurezas, a casca que existe ao seu redor, para que você possa perceber que você é um diamante, que você tem sim um potencial de empreendimento, de se tornar uma empreendedora. Talvez do seu negócio, talvez para outros negócios, não sei. Mas empreender no mundo físico ou empreender no mundo digital, não sei. Então isso depende muito de você, da sua realidade, daquilo, do seu potencial, daquilo que você está disposta a fazer, não é verdade? Se doar. Então nessa captação aqui, eles conseguiram um recurso para identificar as pessoas que têm esse potencial ou que queiram alcançá-lo, capacitar essas pessoas em tudo aquilo que eles viam que era necessário que elas recebessem de capacitação, de treinamento, de instrução. E após tudo isso, vou fazer o acompanhamento durante um certo tempo. Eu posso acompanhar, por exemplo, após um ano, ou então a cada 3 meses, após o término do curso. Eu posso estabelecer, por exemplo, que em um ano após o término do curso, eu vou emitir um relatório de como que elas ficaram, o que aconteceu com essas 50 pessoas que receberam essa capacitação para empreendedorismo, o que aconteceu com elas após um ano, após 12 meses. E durante esses 12 meses, a cada 3 meses, eu posso ir emitindo relatórios de acompanhamento, como é que elas estão. Quais delas se destacaram no mundo virtual, quais delas se destacaram no mundo físico, as que desistiram, por que desistiram. E isso eu posso deixar tudo escrito em relatórios até para minha próxima capacitação. E vou continuando, capacitando no mesmo município ou em outros municípios ou em outros estados. Entende? E aqui nessa capacitação eu posso até trazer pessoas de renome, pessoas que já falam sobre isso todos os dias no Instagram, no Facebook, no YouTube, dependendo do valor que eu captei. No caso aqui foi R$150 mil. Então quem são aqui os palestrantes, as pessoas que vão ofertar todo esse conhecimento a essas 50 mulheres? Podem ser pessoas conhecidas ou não, mas essas pessoas têm que ter conteúdo, não é verdade? Então eu oferto todo o curso, o treinamento. Eu poderia incluir aqui o que mais? Um acompanhamento com relação à questão de como abrir uma empresa. Então como se abre um CNPJ? Eu poderia buscar uma parceria aqui com o Sebrae neste caso. Ou eu poderia colocar uma consultoria neste caso. Aqui, uma etapa específica para isso. Como que eu abro um CNPJ? Eu poderia colocar aqui também como que uma etapa exclusivamente para a questão de redes sociais. Como que se faz para vender nas redes sociais? No Instagram, quais são as técnicas? Então eu colocaria aqui uma consultoria só de Instagram, uma consultoria só de Facebook, uma consultoria só de YouTuber. Olha só que interessante. Eu poderia contratar aqui uma empresa também para fazer todo o registro fotográfico e filmar tudo e fazer edição de tudo isso da melhor forma possível para que eu possa expor nas minhas redes sociais. Para que eu possa fazer um belíssimo de um relatório final para apresentar ao Ministério, no caso aqui o Ministério da Economia, na minha prestação de contas. Olha a quantidade de possibilidades de tudo que é possível se fazer. Eu poderia colocar aqui também, já que elas vão trabalhar com o mundo digital, que eu vou entregar a cada uma delas um smartphone de qualidade,
para que elas possam fazer isso da melhor forma possível. Um kit, um smartphone, um pedestal, com uma lâmpada LED, um microfone de lapela e por aí vai. Um kit youtuber, um kit Instagram, para que elas tenham como iniciar nesse mundo. Eu posso incluir tudo isso. Olha que interessante. Então, nesse caso, esse termo de referência, conforme eu apresentei, ele foi aprovado dia 6 de julho de 2021. Então, vamos lá. A proposta foi cadastrada dia 19 de maio de 2021. O termo de referência foi aprovado dia 6 de julho de 2021, mas o instrumento só foi assinado dia 30 de agosto de 2021. Qual é o próximo passo, Márcio, agora, para essa ONG aí? Que teve a proposta aprovada, o termo de referência aprovado, e o termo de referência, eles colocaram mais ou menos como é que eles vão executar isso. Então, antes de falar qual é o próximo passo, como é que eles vão executar isso? Eles vão executar da seguinte forma: eles vão contratar uma empresa para emitir os bilhetes de passagem aéreas, tanto de ida e de volta, com toda certeza, aos palestrantes que irão fazer a capacitação dessas mulheres, a hospedagem deles em hotel, a alimentação, almoço e jantar para as atividades presenciais de capacitação e assessoria do consultor pleno ou sênior, que são os que vão ofertar os cursos, o transporte para o deslocamento urbano durante as atividades presenciais do consultor, a impressão de certificados de conclusão da capacitação. Olha que interessante. Contratar um consultor, pessoa jurídica, para gestão e monitoramento contínuo do projeto. Contratar um consultor, pessoa jurídica, para capacitação e assessoria presencial e online em plantão de dúvidas. Olha que interessante. Contratar apoio administrativo, pessoa jurídica, para todas as atividades administrativas e auxílio operacional na divulgação e inscrição do projeto. Contratar consultor sênior, pessoa jurídica, para capacitação e assessoria online e mensuração de resultados e avaliação de impacto do projeto. Contratar consultor júnior, pessoa jurídica, para atividades de divulgação, inscrição e acompanhamento presencial das beneficiárias. E aí vamos trazer isso aqui agora para o ente público. Digamos que a captação aqui tenha sido realizada por uma prefeitura, uma secretaria municipal, de desenvolvimento social, enfim, de economia, etc. Ou o governo do estado, uma secretaria estadual de assistência social, poderia ter feito essa captação de recursos, poderia ter sido feita, realizada, essa captação de recursos para capacitação poderia ter sido realizada por uma prefeitura ou um governo do estado, uma secretaria municipal ou estadual. E aí, nesse caso, quando você começa a pensar em captação de recursos para executar algo voltado ao empreendedorismo, a primeira coisa que vem na cabeça do secretário ou da pessoa que trabalha no ente público é: mas nós não temos aqui mão de obra suficiente para isso. Ou então nós temos mão de obra aqui, mas as pessoas aqui, os funcionários, já estão sobrecarregados com diversos trabalhos, diversos afazeres. Tudo bem, na minha captação de recursos, quando eu for escrever o meu projeto para capacitação, eu já vou incluir nele, na escrita do projeto, toda a equipe que vai ser necessária para executá-lo. Eu não preciso dispor dos meus funcionários aqui. O que muitas secretarias municipais, estaduais, muitos entes públicos fazem nesse caso? Eles esquecem de pôr isso no projeto, não colocam. E aí, quando chega, por exemplo, na hora do evento, é o secretário tirando foto, é o cara lá da secretaria fica tirando foto, filmando de forma, sabe, de forma aleatória ou sem ser profissionalmente. Então, por que eu não consigo incluir tudo? O apoio administrativo para isso, o apoio técnico, quem vai coordenar, quem vai gerenciar, quem vai supervisionar, quem vai fazer o registro fotográfico, uma pessoa, um profissional da área para tirar excelentes fotos, quem vai fazer as filmagens e depois fazer uma belíssima edição para que eu possa divulgar isso e mostrar à comunidade o que nós estamos fazendo aqui nessa gestão. Olha que interessante. Tudo isso eles pensaram aqui e colocaram. Então, eu aprovei a minha proposta, eu assinei o meu instrumento, eu aprovei meu termo de referência. O que falta agora aqui? Apresentar, dar início ao meu processo de execução. Então, eu tenho que apresentar aqui no processo de execução o quê? Nesse caso, como é um termo de fomento, o processo de execução vai dar-se por cotação prévia de preços na modalidade de registro, pesquisa de mercado para valores abaixo de R$8.000, licitação nas suas diversas modalidades, dispensa de licitação, inegibilidade ou cotação de prévia de preços, divulgação eletrônica. Então, para a ONG, nessa modalidade termo de fomento, é isso que ela pode se enquadrar quando for fazer o processo de execução. Neste caso aqui, essa ONG ainda não, até a presente data, quando eu fiz o levantamento aqui das informações, essa ONG não apresentou como que ela iria fazer isso, ainda não tinha apresentado o processo de Após ela apresentar o processo de execução, o Ministério irá fazer a análise do que ela apresentou, seja de qualquer uma dessas modalidades que eu falei,
Caso aprovado, o Ministério irá fazer o desembolso total ou parcial, depende das regras do programa ao qual eu fiz a minha captação de recursos. Ou seja, uma captação de recursos para uma capacitação voltada ao empreendedorismo à mulher. Então, se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você trabalha com ONG, se você já trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Desde o início, no planejamento das ações a serem captadas, durante a gestão do recurso captado, passando pela execução, finalizando com a prestação de contas, também para a elaboração do projeto básico ou termo de referência, na verificação dos repasses aos fundos municipais e estaduais, na adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados. Se você ficou com alguma dúvida, ou tem alguma sugestão de comentário, ou tem alguma sugestão para os próximos, ou tem alguma sugestão, deixe um comentário que vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!